Olá, eu sou Leandro e esse é o nosso Vida em Cristo. Se precisássemos resumir o ensinamento de Jesus em uma expressão, seria Reino de Deus. Você já ouviu essa expressão e sabe o que ela significa? No começo do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, no contexto da prisão de João Batista, nós lemos Jesus dizendo com estas palavras: "Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Está próximo o reino, diz Jesus. Isso levanta em nós uma série de questões. O que significa essa expressão reino? Será que ela se aproxima da nossa ideia de reino? Será que isso justifica, por exemplo, muitas pessoas que afirmam que Jesus seria um novo líder político que teria a função de derrubar o império de seu tempo e construir um novo império baseado nos seus valores? Muitas pessoas consideram, a partir dessa expressão, que o reino de Deus seria um lugar, ou um território, um tipo de governo ou de organização social, mas aquilo que o texto bíblico fala sobre o reino de Deus parece apontar para um outro sentido. Um dos primeiros detalhes mais importantes a falar sobre o reino é que esse reino de Deus, expresso no versículo 15 do primeiro capítulo de Marcos, ou em outros momentos da Sagrada Escritura, parece estar relacionado ao próprio Jesus. Então, reino de Deus e Jesus são duas expressões que não podem estar dissociadas. Logo, parece muito óbvio o que eu estou dizendo, mas todas as vezes que Jesus se expressa no texto bíblico, seja por palavras ou seja por ações, isso de alguma forma está expressando também aquilo que é próprio do reino de Deus. Quando, portanto, Jesus cura os doentes e os enfermos, realiza sinais para manifestar a fé, ou prega diante de uma multidão a importância da bem-aventurança e de como ela se manifesta nos pobres e nos simples, isso delineia, de alguma forma, aquilo que é o reino de Deus. Então, sempre que a vida é restaurada no texto bíblico e recebe de volta a sua dignidade, isso é próprio do reino de Deus, onde há exercício de misericórdia, de cuidado, de cura, de exortação. Esses momentos são momentos onde o reino se dá a conhecer. Nós encontramos no texto bíblico muitas imagens que Jesus utiliza para falar do reino de Deus. Duas imagens importantes que o Evangelho usa para falar sobre o reino dos céus são o grão de mostarda e o fermento. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus usar estas parábolas. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém semeou em seu campo. Sendo uma semente muito pequena, esse grão, semeado no silêncio e no escondimento, dá origem a uma árvore frondosa. Do mesmo modo, o reino dos céus é como um fermento que uma mulher escondeu em 3 porções de farinha até que tudo ficasse fermentado. Você consegue perceber o que essas imagens têm em comum? Tanto a semente, o grão de mostarda, quanto o fermento são realidades pequenas e simples que, quando misturadas, se transformam em algo grandioso. O grão de mostarda, ainda que pequeno, quando colocado na terra e semeado, dá origem a uma árvore grande e frondosa. E o fermento, quando misturado na massa, dá condições para que essa massa fique grande e também frondosa. Isso diz muito sobre este reino dos céus, que não é um reino que se dá a conhecer pelo poderio ou pela manifestação de sua imponência, mas ao contrário, na simplicidade e no escondimento, como era próprio da palavra e da missão de Jesus. Quando Jesus descreve o reino dos céus, o reino de Deus, o seu reino, ele confronta muito do que é a lógica do mundo. Quando pensamos em vitória, em um reino que foi vitorioso na sua construção e na organização, pensamos num reino grandioso, pensamos num reino com obras imponentes e monumentais. O Evangelho demonstra o contrário. O reino dos céus, o reino de Deus, expresso no ensinamento de Jesus, ele se manifesta no que é simples, ele se manifesta no que é humilde, e é através disso que ele consegue fazer a diferença na história. Você deve se lembrar daquelas expressões bíblicas.
os últimos serão os primeiros, ou quem quer ser o maior, seja o servidor. Tudo isso revela um pouco do que é a lógica desse reino de Deus. É pelo simples, repito, que este reino se dá a conhecer. Dizer isso, portanto, é dizer que quando você faz parte dos sucessores de Cristo, de seus seguidores, se diz um cristão, manifesta sua fé com convicção, significa que tudo aquilo que é contrário aos valores do reino de Deus precisam ser combatidos por você. E o que significa ser contrário aos valores do reino de Deus? Lembram-se quando eu estava dizendo sobre o reino que eu disse que o reino é simples, humilde e existe em função da vida e não da morte? Todas as estratégias de morte, portanto, que nós encontramos no mundo hoje precisam ser combatidas por nós. O egoísmo, a violência, a falta de caridade, tudo isso são exemplos daquilo que contradiz ou daquilo que contraria o reino de Deus. Há um detalhe muito importante na mensagem do reino que não pode passar despercebido por nós. Quando Jesus faz uma pregação sobre o reino de Deus e a igreja afirma este reino, esta é uma mensagem de conversão constante. Nós somos chamados a constantemente mudar a nossa maneira de pensar e de agir neste mundo, para que nós também estejamos mais próximos daquilo que é valor do reino de Deus. A fé cristã afirma que esse reino já aconteceu em Jesus de Nazaré. Quando Jesus veio a este mundo, ele inaugurou este reino, o reino de misericórdia e de justiça. Mas então poderíamos perguntar, se Jesus já inaugurou este reino, por que é que ainda encontramos tantas situações de injustiça ou de falta de misericórdia? Como é possível conciliar a existência do reino de Deus e situações de pecado, de sofrimento? Existe uma expressão teológica muito comum nos estudos que eu quero apresentar a vocês. O reino já é, ou seja, ele foi inaugurado por Cristo, mas ainda não é, ou seja, ele ainda não se manifestou de maneira plena e completa. E por quê? Essa manifestação plena e concreta depende de você e depende de mim. Nós já escutamos e falamos muito sobre isso, seja nos nossos vídeos no Vida em Cristo, seja nas nossas missas e nas nossas igrejas. A mensagem de Jesus, aquilo que ele desejou para o mundo, é suficiente em si mesma. Lembra-se da parábola do semeador? O fato de uma semente não germinar não diz respeito à qualidade da semente, mas diz respeito à qualidade do terreno. Da mesma forma, se o reino de Deus ainda não se manifesta de maneira plena e completa neste mundo, isso diz muito de como nós, como você e como eu, estamos vivendo a nossa vocação cristã na história. Será que no nosso trabalho, nas nossas casas, na nossa maneira de ser no mundo, estamos deixando que esse reino venha à tona? Que essa mensagem de Jesus venha à tona através das nossas palavras, dos nossos silêncios, das nossas ações, das nossas não ações? Todas as vezes que alguém acolhe, que alguém serve, que alguém perdoa neste mundo, o reino se manifesta um pouquinho mais. Você está disposto a deixar que esse reino também se manifeste na sua vida? Se sim, comece a pensar e a viver essa experiência da conversão constante, diária. Depois de tudo que já dissemos sobre a mensagem de Jesus e sobre o seu reino, resta que nós perguntemos, relacionados à nossa vida, de que forma os valores do Evangelho, os valores do reino de Deus se contrapõem às nossas escolhas? De que forma este reino proposto por Jesus e pelo Evangelho não se manifesta na maneira como eu me expresso ou como eu ajo? Onde o reino de Deus aparece na sua e na minha vida? Ainda que o reino de Deus se manifeste de maneira silenciosa e humilde, é preciso que nós nos esforcemos para que esse silêncio se torne cada vez menor e que as nossas palavras e nossas ações sejam caminhos e vias onde o reino se dá a conhecer àqueles que ainda não conhecem.